Assim como muitas coisas têm o seu fim, nós também somos chamados a meditar sobre o fim de coisas em nossas vidas, para que assim nós possamos iniciar uma nova vida a partir de uma nova experiência. Celebrar esta Eucaristia, apesar de muitos pensarem que é a última missa do ano, e de fato é, e nesta liturgia nós meditamos a Santa Mãe de Deus, o dogma de fé, a Theotokos, a qual Maria foi revestida da graça para gerar em seu seio bendito o Salvador. E diante desta liturgia, meus queridos irmãos e irmãs, a partir da meditação da palavra, Deus nos concede proteção, perdão e também a paz. São estas três palavras que perpassam toda a liturgia que hoje nós celebramos. E é exatamente isso que nós buscamos nesta vida, marcada muitas das vezes pelos sofrimentos. Nós queremos o auxílio de Deus, nós queremos o perdão de Deus e nós queremos também a paz. Mas para buscarmos estas características, para buscarmos estes dons, é preciso de fato fazer uma profunda experiência com Cristo. Por isso, diante deste tempo, nós meditamos coisas que não foram possíveis de ser alcançadas ao longo do ano de 2025. Para que ao iniciarmos um novo ano, nós possamos estar alicerçados com Cristo. Estamos com diversos projetos em nossas cabeças, idealizamos muitas das coisas para o próximo ano, mas como alcançar estas coisas? A partir de Cristo. Não existe outra maneira. E nós temos que tomar muito cuidado com as coisas e as fantasias que nós criamos no final do ano, de coisas que nós praticamos que muitas das vezes não está de acordo com o projeto de Deus, não está de acordo com aquilo que a igreja ensina, e acreditamos nestas coisas como um meio que trará para nós a felicidade. E aqui o Padre está dizendo das superstições, e assim por diante, tantas outras coisas que nós podemos elencar. E celebrar a solenidade da Santa Mãe de Deus é reafirmar a fé da qual nós professamos, de que nós cremos em Jesus Cristo e nós acreditamos que Ele é a nossa felicidade. É muito bonito ver a Assembleia tão cheia. É muito bonito celebrar a Eucaristia com a igreja lotada. Aqui todos nós somos irmãos. Todos nós somos iguais diante de Deus. É esta mesma igualdade que nós precisamos professar ao longo da nossa vida. Queremos o auxílio de Deus. E aí nós recordamos dos textos passados, especialmente na primeira leitura, lá no Antigo Testamento, quando Deus concede à humanidade a bênção. Mas o que é exatamente essa bênção? É de fato desejar ao irmão as coisas boas. E quando Deus nos concede a sua bênção, Ele nos concede de fato a sua proteção. Por isso nós somos chamados a meditar na nossa vida de que nós precisamos de Deus. E que sem Deus nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. E daí nós
E com Deus, nós de fato realizamos tudo aquilo que nós idealizamos em nossas vidas. É Deus que dá o seu auxílio, mesmo que diante de tanto sofrimento neste mundo. E nós não vamos viver longe do sofrimento, porque o sofrimento é próprio deste mundo, e é preciso passar por ele, para que nós possamos buscar a nossa santificação. Mas mesmo que diante de certas situações pareça que tudo se perdeu, nós somos chamados a voltar o nosso olhar para Deus, para que Ele que venha em nosso auxílio, e a partir da nossa vida de oração, nós conseguimos enfrentar esses sofrimentos com leveza. E com isso nós continuamos a nossa peregrinação em direção ao coração de Deus. Depois Deus nos concede um perdão. E exatamente é isso que nós celebramos ao longo deste tempo, da encarnação do Verbo, em que Deus assume a nossa humanidade, é gerado do seio bendito de Maria, a partir do seu sim, e Deus vem em nosso auxílio. Deus assume para si as nossas misérias. É semelhante a nós, menos no pecado. E Ele assume para si o peso da cruz, a fim de nos salvar. Por isso nós somos revestidos de uma nova veste, por meio de Cristo, por meio do nosso batismo. Por isso Cristo nos dá a alegria de comungar da sua própria mesa, da sua própria luz, para que nós sejamos luz do mundo. Somos resgatados do pecado. E por fim, Deus nos dá a paz. Esta paz que está ligada à felicidade. E daí nós entendemos que a felicidade é Cristo, e não as coisas passageiras da qual muitas das vezes nós buscamos. O mundo não é ruim, o mundo é muito bom porque ele foi criado por Deus, mas ao mesmo instante nós precisamos tomar cuidado com as coisas opostas a Deus, coisas estas que não estão de acordo com o seu projeto salvífico. E se Deus nos dá a paz, Ele nos dá a felicidade, e nós somos chamados, a partir de adentrar no seu mistério, já adentramos neste mistério, nós somos chamados a testemunhar esta felicidade. Por isso, aquele vazio que muitas das vezes nós sentimos em nosso coração, só pode ser preenchido por Cristo, e não por outras coisas. As outras coisas são passageiras, e Cristo não. Por isso Ele nos concede a sua bênção, para que, gerados a partir da maternidade de Maria, gerados a partir de Cristo, nós comungamos desta mesma alegria e somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Por volta do ano de 1968, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, quis instituir no dia 1º de janeiro o Dia Mundial da Paz, para que ao iniciarmos o ano nós possamos iniciar a partir dos ensinamentos de Cristo, para que ao iniciarmos o ano nós possamos estar alicerçados no Cristo e testemunhar a sua paz no mundo. E juntamente com esta grande solenidade da qual nós celebramos, nós entendemos que, por meio de Maria, a partir do seu sim, ela faz parte do projeto salvífico de Cristo. Por isso, no início da nossa reflexão, nós fomos chamados a meditar sobre fins em nossas vidas. Fins que muitas das vezes e coisas que muitas das vezes não nos deixou a seguir os passos de Cristo. Nos ofuscou o verdadeiro caminho para que nós possamos chegar ao céu.
E ao virar o ano, ao partir da vida de Maria, ao testemunhar a sua vida, assim como ela se colocou como discípula e deixou ser moldada pelo Mestre, nós somos chamados a fazer a mesma coisa. A partir de Maria, nós somos moldados e somos colocados na condição de colaboradores da obra salvífica do próprio Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos iniciar este novo ano com um novo propósito e que de fato nós possamos realizar este propósito de seguimento a Cristo. Talvez dizer que nós seguimos a Cristo é muito fácil, mas talvez o mais difícil é colocar os seus ensinamentos em prática. E nós precisamos. Se nós não colocamos em prática os seus ensinamentos, dificilmente nós iremos contemplar a sua face. Assim como Maria fez parte deste projeto, da qual nós somos introduzidos a partir do nascimento de Cristo, que nós possamos testemunhar em Deus o auxílio de Deus, o perdão de nossos pecados, e que vivamos na paz e na felicidade de Cristo